Então, são 12 horas e 28 minutos. Chegamos ao ponto culminante do programa de hoje, quando temos a alegria de receber novamente aqui em nossos estúdios, né, o Manolo Quesada. Manolo Quesada é de São Paulo, faz palestras para o Brasil inteiro. Eu já falei aqui, Manolo, eu já falei durante a semana também, e hoje já falei, eu vou falar de novo aqui perto de você, que é quando a gente recebe a sua agenda de palestras, é difícil um dia do ano que você não está falando em algum lugar. Sim, é difícil. Você já deu o seu boa tarde. Agora eu vou deixar os microfones, Manolo, para a sua disposição. Obrigado. A gente tem um trabalho muito intenso, né, Nelson? Eu agradeço essas oportunidades que o pessoal me oferece. Nós trabalhamos basicamente em São Paulo, Grande São Paulo, mas eventualmente, quando somos convidados, a gente vai para outros lugares, né? Para outras cidades do estado, muito para Minas Gerais também, que é bom, que é assim que a gente vai com frequência, né? E estamos na luta. Eu falo pro pessoal assim, eu só deixo de ir em centro espírita quando tem aniversário da família, né? Que aí é difícil sair. Aniversário de casamento, que tá lá a patroa lá, não tem como. Hoje por exemplo, não tem como eu ver ali em Aracanguá, que tem um esquema de aniversário de família. Né? Aí não pode, tem que estar junto lá, né? Senão o que adianta, né? Temos que fazer a nossa parte, né? Manolo, fala o seu trabalho lá em São Paulo, os seus livros, né? A casa que você participa, que você... sim. colabora através de seus livros. Fala um pouquinho do seu trabalho em São Paulo. Eu sou escritor, né, Nelson? Temos 3 livros editados pela editora Petit. São livros muito interessantes, que têm assim, um público tem tido um sucesso muito bom. O primeiro que nós fizemos pela editora Petit foi o Conta Mais Vô, que são pequenas histórias baseadas em fatos reais sobre espiritismo, né? Então, nós direcionamos o livro para as curiosidades que as pessoas têm sobre a doutrina espírita. Então, sobre reencarnação, sobre vidas passadas, sobre efeitos físicos, sobre efeitos mediúnicos, tudo isso. Tem perguntas lá no livro que são feitas por crianças, né, que são as netas desse avô que conta as histórias. Mas não é exatamente um livro infantil, não. É um livro que pode ser lido junto com as crianças todas, mas que, para quem não tem muita vivência no espiritismo, é muito interessante. Esse é o primeiro deles. O outro que nós fizemos com a Petit também é Evoluir é Simples, Nós é que Complicamos, que mostra de uma maneira simples que nós podemos caminhar um bocadinho mais rapidamente, sem nos preocuparmos muito com o que as outras pessoas pensam da gente, ou isso, aquilo, e colocando em prática os dispositivos que Jesus nos ofereceu, que foi amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos, entendendo que na nossa frente está um espírito realmente e que nós temos que entender a sua trajetória, né? E que nós podemos caminhar utilizando isso. E o nosso terceiro livro, que é o lançamento, foi feito em abril, lá em São Paulo, na Livraria Nobel. Esse daí fala sobre família, sobre questões familiares, sobre conflitos familiares e como buscar a solução para esses conflitos. Porque quando a gente está em família, muitas vezes o pessoal fala assim, eu não escolhi essa família, não pedi para nascer nessa família, né? Que família é essa que eu tenho? Ninguém merece essa minha família, né? Eu falo, cara, primeiro, nós escolhemos realmente estar na família que nós estamos. E não é que ninguém merece a nossa família, nós merecemos a nossa família. Com certeza. Então, se está tendo muito atrito, vamos ver direitinho o que está acontecendo, para que nós possamos realmente buscar na família o nosso ponto de apoio, a alavanca que faz com que nós caminhemos um bocadinho mais rapidamente, né? O Chico Xavier disse uma certa feita, antigamente os paus de vassoura não eram redondos, eram tudo... Eles eram tudo, as pontas dele eram tudo, como é que se diz? Sim, sextavados. Sextavados, sim. E aí jogava tudo junto num local que ficava batendo, né? Ficava esfregando no outro até ficar roliço. Até ficar redondinho. Chico Xavier deu esse exemplo aí do grupo familiar. Não é brincadeira, viu? E é bem isso, né, Nelson? Porque a gente vê tanta coisa diferente, a gente vê pessoas tão diferentes dentro do mesmo núcleo familiar, que a gente fala, nossa, por que será isso? É justamente para que nós possamos ir, através do trabalho, através do entendimento, aparando as arestas que nós temos ainda, né? E vamos caminhando. Beleza, Manolo. Bom, o Manolo já fez palestras no Irmã Angélica, na quarta-feira.
já fez no grupo da Fraternidade na sexta, já fez em Guararapes também, né? Em Guararapes fizemos também. Lá com o Macedo, né? Isso, o Macedo que você falou sobre casamento lá. Isso! Nós falamos sobre... O tema é muito interessante, Nelson, que é assim, os meus, os teus, os nossos, né? Por quê? Porque a gente vai vendo que a família tem mudado nesses últimos 50 anos, né? E vai mudar realmente. Então, nós precisamos começar a entender essas mudanças, né? Que às vezes não dá para continuar com as pessoas que nós achávamos que era o nosso príncipe encantado, a nossa princesa, né? E que também por outros motivos, como muitas vezes a morte do cônjuge ou de repente o abandono, né? Então nós precisamos ter a certeza de que uma segunda oportunidade nos é sempre oferecida por Deus, é claro, né? Que realmente quer a nossa felicidade, e por nós mesmos, para que nós vivamos melhor, né? E nessa procura, né? Ou nesse encontrar da outra pessoa, às vezes aconteceu a mesma coisa com ele ou com ela, e ela também traz o quê? Uma família já praticamente formada, com filhos, com tudo. E aí, quando junta, fica realmente os meus, os teus e os filhos que virão dessa união. Então, o que nós chamamos de família mosaica, né? E é muito interessante, que é um tema muito atual. A gente, por exemplo, num colégio, a gente vê que quase 80% ou 90% dos alunos são de grupos familiares desse tipo, assim, mosaicos, onde a mãe era separada, encontrou um outro cônjuge, e onde o marido encontrou também uma outra companheira, e assim vai, né? Mostrando que o ideal na nossa vida é não julgar tanto e entender que todas essas manifestações de amor são válidas, são dentro da programação que nós fizemos, e que nós temos direito realmente de escolher e de, em não dando certo a escolha que nós fizemos, buscar uma outra possibilidade que nos dê a felicidade que todos nós merecemos, né? Muito bem, Manolo. Você estará hoje em Santo Antônio do Aracanguá. Isso. E amanhã, onde? Amanhã em Birigui. Amanhã estarei em Birigui e estarei também pela manhã aqui em Araçatuba, que a Clarice pediu para que nós fôssemos lá pela manhã. Então, amanhã às 10 horas, na Casa do Caminho, estaremos lá fazendo... Isso não estava na programação. Não estava, né? Esse é um acerto de última hora. Você vê como é que são as coisas, né, Nelson? Essa não estava na programação. Essa veio numa oferta da Clarice e nós atendemos com muito prazer, com muito carinho. Estaremos lá amanhã, 10 horas, na Casa do Caminho, fazendo o Errar é Humano, Perdoar Também. Perdoar também. Foi a mesma que você fez. Isso, nós fizemos ontem. De ontem. Fizemos ontem, sim. Ela pediu para fazer o mesmo tema lá. O mesmo tema. Isso. Excelente. Foi excelente o tema de ontem. Obrigado. E aí, segunda-feira, casinha, terrinha, não? Não, ainda não. Ainda temos segunda-feira, temos ainda, se não me engano, Valparaíso, e teremos de novo Guararapes na terça. Guararapes na Isso. terça. E aí nós voltaremos para São Paulo na quarta-feira pela manhã. Excelente. Aí já vamos direto para casa de novo. Que beleza. Manolo, quem quiser os seus livros, passa para os nossos ouvintes, quem quiser adquirir livro pelo meio da internet. Pode sim. Site. Pela internet pode ser pedido pelo site da Editora Petit também, para quem quiser em quantidade assim maiores, da Petit, né? é bem conhecido. É bem conhecido, sim. Se não me engano é www.petiteditora.com.br. E isso para todo o Brasil, para pessoas físicas, jurídicas, e para quem quiser um exemplar ou 2 exemplares e que queira comprar lá conosco, pode pedir pelo nosso blog, que é o www.manoloquezada.blogspot.com.br. Tem a página dos livros, tem a página dos CDs, tem a página dos DVDs, e pode comprar, assim, mandamos para todo o Brasil, sem frete, sem nada, viu? Só para realmente ajudar as instituições lá. Muito bom. Esse áudio de hoje nós colocaremos no site também. Então, servindo aí para todo o Brasil. Né? Maravilha. Mandamos para todo o Brasil, sim. Sem frete, realmente. Que beleza. Tá? Vai direto. Manolo Quesada, é o seguinte, deu certo que nós não havíamos combinado tema nenhum, né? Isso. Vamos lá bater um papo. Isso lá mesmo. Te ver o que a gente... Muito né? bom. Vamos ver o que dá para fazer, né?
E uma ouvinte ligou e eu não perguntei o nome dela. Ela me falou o nome, eu não me lembro. Acho que eu não sei se o Valdeir marcou lá, o nosso técnico. Ah, tá. Mas ela pediu que ela tem algumas dúvidas em relação à cremação. Inclusive, nós temos aí um patrocinador que entrou recentemente que montou um crematório aqui em Araçatuba e tal, né? Então, tem muitas dúvidas, inclusive. Ela pediu se quem que ela poderia procurar. Ela não pediu para o convidado aqui falar sobre isso. Sim. Quem ela poderia procurar para falar alguma coisa, tirar algumas dúvidas dela em relação à cremação. Aí eu perguntei para você, né? Você acabado de chegar, né? Não, a gente fala alguma coisa. Então vamos lá. O que você tem a informar sobre cremação? Nelson, é um tema realmente muito, muito delicado, né? Por quê? Porque vai tratar com o que está acontecendo agora e com o que poderá acontecer depois. Isso é que nós precisamos ter sempre em mente. O que determina realmente a vantagem ou desvantagem de se usar o método tradicional para que os nossos entes queridos sejam enterrados ou sejam colocados assim, é o estado evolutivo dele. E mais, o apego ou o desapego que ele tem às coisas materiais. Olha que interessante. Porque o nosso pensamento continua depois que nós desencarnamos, isso não tenha dúvida, porque nós vamos para o lado de lá. E muitos de nós, talvez a maioria, né, fica muito apegado ao corpo. Isso mesmo, Nelson. O que vai acontecer? Quando nós estamos assim muito apegados ao nosso corpo físico, as ligações fluídicas ainda estão muito presentes. E como elas estão presentes, nós vamos sentir o que acontece com o nosso corpo físico. Então, a primeira coisa que nós temos que ver antes de indicar uma cremação ou a inumação normal é que nós vejamos o estado em que esse espírito viveu, em que essa pessoa viveu. Precisamos ver se ela era apegada demais às coisas materiais ou se ela era desapegada, se ela não vai ter assim... Se ela não tinha principalmente dificuldade para se desvencilhar das coisas. Se ela não tinha essa mania que muitos de nós temos de ficarmos colecionando coisas e de não nos desapegarmos das coisas velhas de casa, por exemplo, né? Então, a gente tem dificuldade para trocar móveis por um motivo ou por outro, ou dificuldades para isso, dificuldades para aquilo. Que não seja o financeiro, né? Isso, que não seja financeiro, exatamente, né? Aquela coisa de você guardar realmente as coisas para você, de ficar sob teu controle. Então, é interessante que nós vejamos a cremação para uma pessoa que seja desapegada das coisas materiais, não tem problema nenhum, porque não vai acarretar problemas futuros. Temos que tomar alguns cuidados, por quê? Porque o desligamento do corpo físico para o perispírito não é feito assim exatamente na hora em que a pessoa desencarnou. Isso tudo é tratado com muito carinho pela espiritualidade, e a espiritualidade às vezes pode levar 24 horas, 48 horas para que esse desligamento seja feito, né? Então, o ideal é que nós entendamos esse período como sendo necessário e que nós aguardemos o tempo determinado pelo crematório para que esse trabalho seja feito, né? O Chico falou uma vez, né? Agora que eu me lembrei. Isso mesmo. Que o ideal mesmo seria 72 horas. 72 horas, esse é o ideal. Para o desligamento do espírito total, assim, com o corpo, aqueles fios, né? Que ficam ligados. Isso mesmo. Isso fora a parte psicológica do espírito. Claro. Isso mesmo. Então, essas ligações, elas são, apesar de fluídicas, são muito materiais. Por quê? Porque estão ligados diretamente ao nosso cérebro. E o nosso cérebro não para. O nosso cérebro continua registrando tudo, o espírito continua registrando tudo através dessas ligações, né? A nossa mente continua registrando tudo através do que nós recebemos de informação. Então, essas 72 horas são necessárias mesmo. Por quê? Porque não se desliga um espírito imediatamente. São equipes que vêm com muito carinho, com muito amor, para fazer esse último momento, desligar realmente o espírito dessa parte mais nobre que nós temos, que é o nosso cérebro. Então, a partir desse desligamento, provavelmente as ligações já não ocorram. Pode acontecer um mal-estar, porque é muito natural, ao retornarmos para a parte espiritual, que nós tenhamos momentos assim, onde não estamos muito lúcidos, mas isso é o normal do processo. Mas tem uma coisa também, né? Você falando assim, eu me lembrei que o corpo,
quando é sepultado, também o espírito passa, né? Se ele é muito apegado, isso mesmo. Ele passa por um sufoco, que Deus do céu, né? Exatamente. Inclusive tem um livro do Chico agora, que eu não lembro o nome, que tem, inclusive já vi em palestras slidezinhos do espírito, do perispírito, no caso, né? Tentando arrancar o corpo lá da cova. Isso mesmo, lá, assim, se não me engano, acho que é no Nosso Lar mesmo, se não me engano, tem uma parte onde ele fala até do avôzinho dele, o André Luiz, se não me engano. E isso, esse apego à materialidade prejudica realmente a todos. A diferença entre essa inumação e a cremação é que na cremação a sensação é mais rápida. Coisa mais brusca. É brusca. Então o espírito realmente se ressente de uma tal forma que vai causar muito problema, né? Na inumação é mais devagar. Você vê o teu corpo, mas daqui a pouco ele começa a ser assim, corrompido pelos vermes realmente. E aí você desespera, porque você começa a sentir aquilo tudo, né? Então, realmente fica uma situação muito difícil, Nelson. Tanto é que acontece muitas comunicações de espíritos, né? Que com sensações de quando morreu afogado ou queimado, né? Isso mesmo. Ou de acidente, né? São sensações muito, muito drásticas, né? E que deixam a gente impotente em relação a tudo isso, e essa sensação vai se alastrando por muitos e muitos anos se nós não conseguirmos nos reequilibrar quando chegarmos à pátria espiritual. Claro que do lado de lá, né, Nelson, todos nós temos apoio suficiente para superar esse trauma do momento da desencarnação, seja ela uma desencarnação assim muito brusca, no caso de acidentes, onde o desligamento quase instantâneo, ficando somente aquelas outras ligações mais importantes do cérebro, e onde a gente se vê do outro lado e não consegue reanimar o corpo, não consegue perceber o que está acontecendo. E também essas situações onde o fogo acaba devorando o corpo físico e o espírito ali sentindo realmente tudo isso. O desespero de um afogamento também é terrível, porque você tenta e não consegue o ar necessário para continuar vivo fisicamente e acorda do lado de lá, né? E aí a coisa... Aí o bicho pega. Aí o bicho pega, né, Nelson? Valdir, você pegou o nome daquela ouvinte? Será que ficou bem explicadinho? Você pegou o nome dela, Valdir? Da que ligou... que eu atendia antes de virmos para o ar aqui. Você não pegou o nome dela, né? Que você passou o telefone para mim, que ela queria saber sobre essa parte de crematório. Não, né? Pode ser ela que esteja ligando. Então tá, eu creio que ficou muito bem explicado, né? E isso é uma coisa que é irreversível, né? Irreversível, até sim. Pela parte ecológica, né? Espaços, né? Para cemitérios, né? Enormes como temos. Enorme. E também a parte da ecologia, né? Carmen Elizabeth. Carmen Elizabeth, então. Pergunta para ela se ela entendeu certinho. Gostou? Então tá, beleza. Então tá bom. Júlia. Obrigado a Carmen, né, por ter perguntado pra gente. Obrigado, Carmen. Bom dia para você. Então, é uma coisa que é irreversível. É uma coisa que é irreversível. É irreversível, né? sim. Até pela ecologia, né? Isso mesmo. E espaço de terrenos para sepultamento e tudo mais. Né? É sim. Acredito que assim, ao longo do tempo, né, essa parte dos crematórios, de cremarmos mesmo os corpos dos nossos entes queridos, vai se alastrar. É uma prática muito comum em outras religiões, particularmente no Oriente, né, na Índia, por exemplo, é muito natural. Rituais, isso mesmo, eles são queimados até em piras mesmo, né, que é um pouquinho diferente do processo que nós temos aqui. Mas como fica sendo uma coisa cultural, não passa nada para o espírito. Por quê? Porque ele sabe que aquilo é o natural da desencarnação dele nessas regiões, né? Para nós ainda é um pouquinho mais difícil, mas com o tempo nós vamos buscando essa cumplicidade com esses novos métodos todos, né? E pondo na cabeça cada vez mais, né, que isso aqui é uma roupa, né? É uma roupa. É a roupa que a gente usa por determinados anos, né? Isso mesmo, é uma roupa. Mais, outros menos, mas... E olha que a roupa vai envelhecendo, né? A gente troca de camisa, troca de calça. Um dia nós vamos ter que trocar também de corpo físico, não é? Com certeza. E podemos até pegar um corpo físico melhorzinho até.
Olha, gente, o Manolo é fantástico, viu, Valdir? Nas palestras que o Manolo Quesada faz, ele diz que não é parente do Quesada lá, do esporte lá da Bandeirantes, não, viu, Valdir? É uma pena, viu, Nelson? Uma pena. As palestras que o Manolo faz são sensacionais, as pessoas prestam atenção e riem muito, ele é muito descontraído nas palestras, isso é muito importante, viu, Manolo? Eu já falei aqui durante a semana, porque às vezes, né, a pessoa, para você explicar, você falar de espiritismo, né, no caso, não precisa estar lá sisudo, sério, tal, né? Importante é o que você vai passar, e o interessante do bom humor é que você prende a atenção das pessoas. Prende a atenção das pessoas, não fica uma coisa assim, com o passar dos minutos, às vezes a pessoa muito séria, às vezes vai ficando meio enjoativo. Isso mesmo. Eu percebo isso porque eu já assisti muitas palestras, não sei se você percebeu, que eu fico lá na retaguarda. Quando eu não estou filmando, gravando, tá lá na frente, eu fico lá na retaguarda, né? Fica lá sentindo, né? Então a gente percebe tudo, as Muito pessoas bom. que vão saindo, na hora que termina. Tá? Eu digo pro pessoal, né, Nelson? Todos nós somos necessários dentro da doutrina, tanto os mais sérios quanto os mais descontraídos, assim. Por quê? Porque tem público para todo jeito, né? E às vezes a mensagem é passada de uma forma que não acaba atingindo grande parte do público. E nessa hora, às vezes até com temas repetidos, tudo que a gente passa e vai fazendo vários temas, né? E assim, o pessoal ouve e fala, poxa vida, agora eu peguei melhor isso, peguei melhor aquilo. Por quê? Porque entende de maneira mais simples, né? E aí a coisa flui melhor para todos nós, né? Então, e falando em crematório e como que o corpo fica, o espírito fica meio perturbado, tal, com aquela sensação e tal, vamos falar um pouquinho então de reencarnação. Vamos sim. Você falou na palestra ontem, né, em relação, eu achei aquilo interessante, né? Achei aquilo interessante, porque muita gente às vezes passa por uma situação difícil, dolorosa e tal, né? E às vezes tem gente que comenta, puxa vida, mas o que essa pessoa fez de mal para alguém para passar por isso e tal, tudo, né? Isso é muito comum, né? Sim, ainda mais principalmente quando é com criança, né? Quando pois é. E você falou lá em relação a João Batista, né? Sim, João Batista. Foi decapitado e Foi tal, decapitado, né? sim. E você falou, e saiu barato. Eu falei, barato. Peraí. Saiu barato, Nelson! Você falou lá, João Batista foi, decapitado, Decapitaram, né? cara. E saiu barato. Saiu barato, Eu pensei, mas saiu barato. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Quem foi João Batista? João Batista, né, como Jesus nos fala no Novo Testamento, João Batista foi a reencarnação de Elias. Elias foi o quê? Um profeta, Nelson, que era um profeta guerreiro. Ele não era desses que divulgavam a palavra assim de maneira boa e tal. Não, senhor. Ele ia e pegava firme, e lutava, e vencia. E o detalhe do Elias é que muitos dos vencidos por ele decapitava. Simples assim. Simples assim. Então, quer dizer, isso tudo é coisa que nós fazemos dentro, é claro, do nosso entendimento. Achamos muito normal. Na época ele achava isso com certeza normal. Mas a nossa consciência vai melhorando, vai mudando, vai encontrando novos valores. Então o que acontece? Mais dia menos dia, nós vamos ter que fazer de maneira diferente. E o que muita gente pensa, que o que não é verdade, que seria um castigo de Deus. Não, uma grande oportunidade que ele teve, imagina. E aí é onde a gente mede, Nelson, a justiça e a bondade divina, né? Porque para Deus não existe número. Ele fez lá quantas decapitações, mas o importante é que ele tenha se disposto a passar por isso para acelerar esse processo de melhora dele. E com certeza durante esse tempo em que ele ficou ou na erraticidade ou passou por outras encarnações, antes de ser João Batista, não sei quanto tempo foi, né? Entre Elias e João Batista. Não tenho ideia também. A gente não sabe quanto tempo foi. Mas com certeza ele fez muitas coisas boas, né? Que amenizou isso um pouco mesmo. Aquele monte de cabeça que ele cortou. Isso mesmo. E vai amenizando, né, Nelson? E aí ele foi cortado dele uma vez só. Uma vez só. E, como eu gosto de falar, saiu barato. Por quê? Porque ele sentiu o que ele fez para os outros também. Ele fala, poxa vida, isso não é legal. Então, tenho certeza que a partir daí ele realmente mudou e passou a ver que existem outros métodos de convencimento
que não a luta, que não a decapitação e assim por diante, né? E o que você fala, Nelson, que os nossos atos posteriores aos atos ruins que nós fazemos vão nos dando créditos, vão nos melhorando para que nós não precisemos passar exatamente pelo que fizemos passar, mas teremos uma situação mais amenizada, mas sempre com a lição, que é o importante de tudo isso, né? Isso é a própria consciência do espírito, né? Isso que você mesmo, disse, né? Que isso. aquilo fica na consciência do espírito. Não é um castigo de Deus, não. Você fez isso, você vai ter que pagar com isso que você fez, né? De jeito nenhum. Então fica na consciência do espírito. E chega uma hora, né, que ele até pede, né? Isso mesmo. Pede para ressarcir aquilo, para ficar livre na sua consciência. Isso mesmo, para que a consciência se alivie. Porque nós vamos evoluindo e vamos adquirindo uma consciência maior dos nossos próprios atos, né? Então vai chegar uma hora que você fala, nossa, não devia ter feito isso, eu quero ver o que eu fiz os outros passarem. E aí a gente pede essa prova realmente, para passar pelo que nós fizemos o outro passar, para que assim nós deixemos bem claro para nós mesmos que aquilo realmente não tem muito cabimento de ser feito, né? Tem algum outro personagem assim da história e tal que você se lembra que foi reencarnação esse daquele, assim, que você gostaria de citar ou não? Então, eu não tenho muito conhecimento assim sobre essas coisas, né? Existe no movimento espírita muitas versões sobre quem foi esse, quem foi aquele. Sim. Muita polêmica. Isso, muita polêmica. Então, eu realmente não me preocupo muito com isso, Nelson. O pessoal fala assim, Manolo, mas você nem tem curiosidade de saber quem você foi? Eu falo, eu sei quem eu fui. O pessoal me olha assim com esses olhões assim. Fala, o quê? Quem você foi, então? Eu falo, eu fui um cara pior do que o que eu sou hoje. Simples assim. É simples. Por quê? Porque a doutrina, Nelson, ela é progressista. Então, quer dizer, se eu hoje sou este Manolo, quer dizer que anteriormente eu não fui tão bom quanto sou hoje, eu fui pior do que o que eu sou hoje. Então, hoje eu estou melhor do que o que eu fui no passado. E o que me deixa mais feliz é que no futuro eu serei melhor do que aquilo que eu sou hoje. Então, adivinhar o passado e adivinhar o futuro é muito simples para todos nós, sem essa preocupação exatamente de personagens, né? Mas nós sabemos que fomos piores do que somos hoje e que no futuro seremos melhores do que somos hoje. Então, eu procuro me basear mais ou menos por isso, viu, Nelson? Muito bom. Na palestra que você fez sobre transição planetária, sim. Isso nós temos gravado, Zé Aparecido me deu o áudio, né? Nós vamos mostrar aqui, futuramente. Mas em relação ao exterior, porque você falou lá dos 70 anos, sim, né? sim. 70 anos, Isso. Muito interessante, nós iremos mostrar aqui. Mas em relação ao resto do mundo, Manolo, o que você tem a nos dizer em relação a tanta barbaridade que a gente vê, né? Principalmente de extremistas religiosos, né? Que não é a religião dele, não é aquilo que eles ensinam, a gente sabe disso. O que você tem a dizer sobre toda essa violência no mundo em relação aos conflitos religiosos? Né? O ideal, né, Nelson, é que nós aprendamos com isso tudo, né? Isso é importante. Aprendemos principalmente a não julgar religião nenhuma. Porque eu gosto de falar até nos centros espíritas que eu vou. A religião é circunstancial. Realmente é circunstancial. É claro que a gente vem acompanhando dentro da religião que nós professamos hoje, a gente vem caminhando a longo tempo. Mas isso é circunstancial. E nenhuma religião prega que nós matemos o próximo. Pelo contrário, todas as religiões pregam que nós amemos o próximo. Então isso quer dizer o quê? Que o problema não é a religião. O problema somos nós, que entendemos, às vezes, a religião de maneira errada e muitas vezes usamos a religião para atender aos nossos propósitos, sejam eles quais forem. Então aí nós invocamos aquele, como dizendo-nos donos de determinada parte da religião, quando não somos realmente. Agora, isso tudo, Nelson, é momento também no planeta. Isso tudo é momento no planeta. O planeta passa por essa transição planetária, onde são oferecidas oportunidades para muitos espíritos que querem mostrar que estão melhores e que muitas vezes não conseguem.
Não conseguem por uma série de fatos. O que vai acontecer com esses espíritos? Eles vão desencarnar um dia, né? Como eu gosto de falar. O espírito bom desencarna. E o ruim desencarna também. Não tem jeito, não vai ficar pra semente. Então o que vai acontecer? E nem sempre é igual aquele do Ghost lá, né? Que tem um vulca negro lá não, e pega. Não. Às vezes ele chega lá meio líder. Meio assim, então, né? É isso, lerdinho, né? E também. E aí vai acontecer o quê? Esses espíritos que não quiserem se adaptar aos novos tempos que o planeta já começa a viver, né? Porque a gente fica muito preocupado porque tem muita violência localizada. Mas se nós pegarmos todo o nosso planeta, nós vamos ver que nós vivemos um clima até muito bom. Exatamente isso. Tem muita gente que me muito questiona, bom. Por causa do nosso programa aqui e tal, né? Muita gente me questiona em relação a isso. Como é que está passando por uma transição, né? Para melhorar, para passar de expiações de provas para regeneração, como vocês falam, me falam desse jeito, né? Sendo que a gente vê cada vez mais barbaridade no mundo inteiro, crueldade e tudo mais. As pessoas questionam isso. Isso mesmo. Acontece essas oportunidades, né, Nelson, que são dadas, porque Deus é diferente da gente, né? É diferente. Deus dá oportunidades a todos. Nós, às vezes, cortamos realmente abruptamente. Não, acabou. Deus não. Deus dá tempo para que nós caminhemos. Só que o universo tem um cronograma, né? E esse cronograma para o planeta Terra já está chegando no momento de regeneração. Isso quer dizer o quê? Que esses não é que vão ser castigados, mas eles vão ter oportunidades de melhora em outros planetas, que ainda esteja de acordo com o pensamento que eles têm hoje. Então, eles vão para outro lugar. A pessoa gosta muito de falar do planeta Chupão, mas não é só, né? Não, imagina. Esse de planeta Chupão, eu fico até chateado quando a pessoa fala, nossa, o planeta Chupão vem aí. Eu falo, cara, dá um tempo, pelo amor de Deus, dá um tempo. Por quê? O que rege realmente, Nelson, é a lei de afinidade, atração. Então, nós somos atraídos para onde? Para aquilo que nós somos. À medida que nós começamos a modificar o pensamento, nós somos atraídos para outro canto. E é esse o grande negócio do universo, a grande lei de atração. Não tem nada que nos pegue, não tem nada que de repente fala, agora vamos passar lá no planeta, aspirar todos aqueles espíritos e jogar para cá. Não é exatamente isso. Nós vamos, como você falou, para diversos planetas que estejam de acordo com o nosso nível evolutivo. Claro que vamos chegar num planeta que não vai ter as mesmas condições que este, né? Então, esses que ainda querem fazer o mal, que querem guerrear, que querem fazer tudo isso, vão se dar mal em alguns outros planetas e vão ajudar a caminhar, né? Vão chegar lá mais inteligentes do que os locais, isso mesmo. Vão chegar lá mais inteligentes e através disso através dos anos, né? Do tempo, né? E evoluírem também. Isso mesmo. E aí eles vão o quê? Eles vão lembrar de onde vieram, né, Nelson? Nós não esquecemos, nós carregamos a nossa bagagem. Aí vai chegar uma hora que nós vamos perceber, preciso mudar isso aqui. Aí começa a acontecer o quê? As grandes revoluções tecnológicas, as grandes invenções, as grandes descobertas. E aí nós vamos passando para esse outro planeta, o que já recebemos aqui, e vai melhorando. Por quê? Porque vai vendo que com a inteligência que tem, pode ser bom, ao invés de ser mal, com a mesma inteligência, né? Eu costumo falar de uma forma assim bem simples, para quem me pergunta em relação à transição planetária, né, que nós estamos passando cada vez mais acelerada. Cada vez mais acelerada. Como você afirmou lá em uma das palestras, né, essa está sendo a principal encarnação de todos nós. Isso né? mesmo. A principal encarnação de todos nós. Esse, inclusive, Nelson, desculpe te cortar, é um artigo que o professor Alquinder de Oliveira tem na internet e que quem quiser ler na íntegra pode ler, que é espetacular. É só colocar Alquinder com K, aparece, só tem ele. Alquinder com K. Isso, Alquinder com K. Aparece um monte de textos dele e essa é a nossa mais importante encarnação. É muito interessante. Que bacana. Então, eu costumo falar assim, de um modo simples, porque às vezes tem muita gente muito simples que vem perguntar pra gente. Isso se você for querer explicar mesmo, tá? A pessoa, eu falo assim, eu penso assim, a transformação do planeta, você compara como uma casa que está tudo velha, tudo danada, tudo feia e tal, você vai fazer uma reforma nela. Durante a reforma, como que ela fica, hein?
fica uma bagunça, uma sujeira, poeira, caco para todo mesmo. lado, massa de reboque, né? E depois de prontinha, né? Eu costumo falar assim para as pessoas. Né? Ver o pessoal do pós-construção, né? Sim. Não vem tirar tudo os entulhos. Exatamente isso que acontece. É um exemplo maravilhoso, Nelson, muito bacana mesmo. E é exatamente isso que está acontecendo, né? Exatamente isso. Em relação a também esses anos todos aí, aqueles 70 anos que vamos mostrar para os nossos ouvintes futuramente, preparando também o campo, né, para aqueles 250 mil espíritos evoluídos. Isso, que estão chegando aí. Já vieram alguns, né? Sim. Mas virá um número maior, assim, uma leva, assim. Isso mesmo. De uma vez, assim, em torno de 250 mil espíritos, como nos diz o Divaldo, né? Em 2025. É claro que a questão de datas, Nelson, é sempre muito controversa, né? Aquilo que você disse, né? As pesquisas eleitorais. Dois pontos a mais, dois pontos a menos. Empate técnico, né? Que não seja 2025, mas que seja um bocado lá para frente. Não importa. O que importa é que esses espíritos virão. E aí, realmente, nós vamos sentir no planeta uma mudança muito grande. Porque eles vêm com ideais diferentes desses que nós temos até agora. E melhor, vão servir de exemplo para que nós, que já estamos predispostos ao bem, nos comportemos de uma maneira bem semelhante a eles, crescendo espiritualmente, inclusive, através do exemplo que eles nos darão, né? Que eles nos darão. Porque realmente uma pessoa que usa o sentimento e usa a razão, Nelson, é o ideal, né? Unir o sentimento ao espírito, as duas asas da nossa... Então, a hora que nós passarmos por gênero oposto ao que nós estamos acostumados, nós vamos sentir dificuldade. Por quê? Porque as nossas tendências vão nos dizer, poxa, eu não era assim, né? E agora, né? E nem sempre nós vamos aceitar isso com muita facilidade. E as nossas tendências, muitas vezes, nos levarão para o quê? Para a nossa zona de conforto, que é o que nós estávamos acostumados, não é? E aí nós vamos ser o que se chama de homossexuais, né? Mas isso por quê? Pela falta de conhecimento que nós mesmos temos. Numa próxima reencarnação, nós já vamos transitar com mais tranquilidade entre um gênero e outro. E aí nós vamos saber que reencarnamos como homens ou como mulheres dentro de determinadas características e que a nossa programação para essa encarnação é sermos dessa maneira. Para quê? Para que possamos colocar dentro de nós os benefícios que um gênero e outro têm para a nossa evolução, né? Isso tudo que você disse faz parte, inclusive, né, da principal encarnação que nós estamos... Isso mesmo, porque, Nelson, é uma grande oportunidade para que nós nos entendamos, né? Para que nós pratiquemos o amor ao próximo. Eu falo para o pessoal, porque às vezes o pessoal fala, eu não tenho preconceito nem nada. Mas eu falo, e se o homossexual estivesse na tua casa? Não é? Então eu falo, poxa, às vezes a gente admite a homossexualidade na casa do vizinho, mas muitas vezes nós não admitimos na nossa própria casa. Poxa, é um espírito que ali está. É um filho, é uma filha que ali está. Um neto, uma neta. Um neto, uma neta. Será que por esse pequeno detalhe nós vamos deixar de amá-los? Não é? Então essa é a nossa grande oportunidade de aproveitarmos tudo que nos acontece para melhorarmos o que somos, para exercitarmos a paciência, a tolerância, o amor realmente, que faz com que nós entendamos que o que está ali é um espírito. Nesse estado transitório, como nós também estamos no estado transitório, né? Muito bem, são 13 horas e 11 minutos. Acho que eu já vou pedir para você despedir, porque a Graça já deve estar encostando aí. A Graça já deve estar chegando por aí, que o Manolo tem compromisso lá no Irmã Angélica. Isso agora. Mesmo, iremos lá acho agora. Acho que eu vou dar uma passada lá também. Passa lá. Dá uma passada lá também. Então, o Manolo Quesada tem compromisso lá no Irmã Angélica, a Graça, né, esposa do Gregório, presidente. Os presidentes, os dirigentes do Irmã Angélica vieram trazê-lo aqui, né? Isso mesmo. E vão vir apanhá-lo. Mas, o Manolo, sua esposa, o nome dela é Marli, minha mais nova amiga no Facebook. Aí, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Ai, um viu? Abraço, tá, Marli? Obrigadão, tá? Aí. Ô Manolo Quesada, eu vou deixar então os microfones do programa A Voz do Espiritismo, através da Rádio Bandeirantes,
para você despedir dos nossos ouvintes, né? Você com toda a sua alegria, Obrigado. toda a sua descontração, com toda Obrigado. a sua amabilidade com todos, você é uma figura fantástica. Tá? Obrigado. Mas Obrigado. mesmo, de coração, Obrigado, Nelson. é diferenciado. Tá? Obrigado. Então, Nossa, obrigado. eu deixo os microfones para as suas despedidas. Obrigado, Nelson. Olha, agradecer de coração essa oportunidade que você nos proporcionou, ao Valdeir por estar sempre alerta aí da técnica, né, Valdeir? Engenheiro de som. Engenheiro de som, não é brincadeira, não. Agradecer a boa vontade de todos que nos ouvem, agradecer aos que fizeram as perguntas, enfim, agradecer essa oportunidade de falar, como o pessoal gosta de dizer, além dos muros da Casa Espírita, né, que isso é importantíssimo para que nós possamos colocar para as pessoas que ninguém precisa deixar essa ou aquela religião para usufruir os conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece, né? Então nós podemos ser o que quisermos, mas entendendo que dá para pensar de maneira diferente, principalmente em relação à maneira como nós chegaremos do lado de lá, né? Então, só agradecer realmente todas essas oportunidades de carinho, todas essas manifestações de apreço com que nós somos beneficiados durante a nossa caminhada. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Você esqueceu um negócio aí, mano. Diga. Mano. Ah! E dizer a todos que nós um dia nos encontraremos e que realmente nos reconheceremos do lado de lá, em qualquer quadrante do universo que nós estejamos. E que nesse momento nós possamos realmente nos reconhecer e nos cumprimentar dizendo: e aí, mano, fui! Muito bom, Manolo. Nós que agradecemos. Tá? Obrigado de coração, Nós que Nelson. agradecemos. Obrigado, Valdeir.